Caros amigos aqui do Via Romana, estamos retomando hoje, dia 17 de maio de 2016, a série Entendendo o Islã. Série essa que tem por objetivo esclarecer ao público a respeito da natureza do islamismo e da sua contradição em relação à fé cristã. Hoje nós falaremos sobre a farsa do Alcorão, porque o Alcorão não pode ser de forma alguma a palavra de Deus. Qual a diferença entre o Alcorão e a Bíblia, que é a Sagrada Escritura cristã? Nós vamos tentar então esclarecer esse assunto hoje aqui com vocês. Pois bem, antes de nós começarmos a entrar no assunto propriamente dito, eu queria deixar claro aqui quais são as fontes bibliográficas que eu estarei usando para a análise do Alcorão. A primeira delas é este livro aqui, o Alcorão, do professor Azzedine Guillot, professor francês, grande especialista no Alcorão. Ele é professor da Universidade de Paris e tem diversas obras publicadas sobre o assunto. Uma outra fonte básica de bibliografia que eu também estou usando são dois livros, ou seja, duas traduções do Alcorão. Uma delas é a tradução que se baseia na versão alcorânica da Arábia Saudita, tá? Então, o Alcorão que eu vou utilizar como base, como fonte, é esta tradução, que é baseada no texto saudita, né, do Alcorão. E também o livro The Meaning of the Glorious Quran, de Mohammed Marmaduke Iqbal. Okay? É um livro também de referência que eu estarei a utilizar aqui para apresentar esse conteúdo. Além disso, também me baseio na Bíblia Sagrada, aqui no caso a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia de estudos, muito interessante, uma das Bíblias mais bem elaboradas em termos de Bíblia de estudo que nós temos aqui no Brasil. Bom, então é isso. O nosso vídeo ele vai se dividir em algumas partes. Primeira parte, nós vamos falar aqui sobre o que é o Alcorão. Vamos definir aqui o que é o Alcorão, né? Na segunda parte, nós vamos falar aqui da diferença entre o Alcorão e a Bíblia, correto? E na terceira parte nós vamos mostrar as contradições e os absurdos que existem no Alcorão e que tornam impossível que ele seja a palavra de Deus. Ok? Então são estas as três partes do nosso vídeo de hoje. Então vamos começar aqui com uma definição. O que é o Alcorão? Vamos lá para a nossa primeira parte do vídeo, em que vamos tratar da natureza do Alcorão. Bom, em primeiro lugar é preciso dizer o seguinte: eu já havia falado um pouco sobre isso, se eu não me engano, no primeiro vídeo aqui dessa série, mas é bom sempre retomar para que a gente possa esclarecer melhor o assunto. Lá no primeiro vídeo eu cito o seguinte: o Alcorão, né, em árabe se chama Quran, né, que tem a ver com o seguinte significado. Vamos lá. A palavra Quran em árabe significa o verbo cara, vem do verbo cara, tá? Esse verbo no árabe é usado no sentido de ler, decifrar, designando então uma ação cujo objeto é um texto escrito, de onde se traduz em geral, né, Quran, né, ou também o livro, ou seja, Alcorão significa o livro. A gente poderia dizer que na tradição islâmica, Alcorão é o livro por excelência, né? É o livro sagrado, é o livro santo.
Agora, o termo mais adequado seria o termo recitar, seria o termo recitação. Então, Quran ou Qara, né, em árabe, estaria ligado ao verbo recitar em português e à ação de recitação. Por que isso? Porque na tradição islâmica considera-se que o Alcorão foi recitado letra a letra a Maomé, correto? Na visão cristã, a Bíblia ela não foi recitada aos profetas, ela não foi recitada aos apóstolos que puseram por escrito os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Na visão cristã, a Bíblia é um livro sagrado porque o texto dela é inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, nós cristãos consideramos que o Espírito Santo inspirou os autores humanos. Os autores humanos usaram os recursos da cultura da sua época, da língua da sua época, para expressarem a verdade que Deus revelou. Mas não foi Deus que pegou a mão deles e escreveu no lugar deles, não. Né? E nem ele teria recitado letra por letra da Bíblia, mas sim inspirado. É bem diferente. Na visão islâmica, não. O Alcorão teria sido recitado letra por letra. É por isso que os islâmicos consideram que o Alcorão é mais seguro do que a Bíblia, é mais verdadeiro do que a Bíblia, e é, nesse sentido, o único livro sagrado. Mas nós vamos depois abordar isso melhor, ok? Aqui nós estamos passando apenas a visão que o Islã tem do Alcorão, tá ok? Então, Alcorão significa exatamente isto, e esta é a diferença que existe entre a visão islâmica sobre o seu livro sagrado, o Alcorão, e a visão cristã sobre o seu livro sagrado, a Bíblia, né? Bom, qual é a diferença entre o Alcorão e a Bíblia? O Alcorão, ele é um livro cheio de contradições. Alguns poderiam dizer assim, não, mas a Bíblia também tem contradições. Sim, é verdade, ela também tem contradições. Mas nós vamos aqui estabelecer a diferença entre as contradições alcorânicas e as bíblicas. Primeiro vamos falar aqui das contradições bíblicas. Por exemplo, a Bíblia tem contradições factuais. É um primeiro exemplo de contradição. O que exemplifica isso é, por exemplo, a versão das sagrações do rei Davi. Há duas versões da sagração do rei Davi na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento. Uma diz que ele foi sagrado numa determinada ocasião, a outra diz que ele foi sagrado rei numa outra ocasião. São contradições históricas, ou seja, a discussão aí é saber se Davi foi ungido aqui ou ali, por esse ou por aquele, desta ou daquela maneira. Desse ponto de vista histórico, de fato, a Bíblia comporta várias contradições, né? Contradições em relação, por exemplo, a acontecimentos que se deram num local e não em outro, que são relatados na Bíblia, não no local exato onde eles se deram, né? E etc. Esse é um exemplo de contradição que nós encontramos na Bíblia, e isso é facilmente atestado pelos historiadores. Agora, nós devemos entender o seguinte: a Bíblia ela não foi escrita como um livro de história, não pelo menos um livro de história como os livros de história modernos, que procuram uma precisão factual, uma precisão documental, uma precisão dos acontecimentos, né? Onde se usa, por exemplo, uma crítica, uma análise documental. Até porque essa análise documental nem existia na época bíblica. No período bíblico, a história como ciência era algo muito ainda... Aliás, era algo inexistente, vamos dizer assim. O pai da história é Heródoto, que era um grego. E Heródoto desenvolveu algumas técnicas de estudo histórico, mas técnicas essas que ainda não eram as melhores, né? As técnicas mais aperfeiçoadas de análise histórica, de análise documental, de análise factual, só vão surgir a partir do mundo moderno, com a Renascença, e depois, no século XIX, com os historiadores daquela época, dos anos de 1800, como, por exemplo, Ranke, Michelet, Coulanges, Segnobor, etc.
historiadores que vão aperfeiçoar a técnica de análise, a chamada crítica externa do documento, crítica interna do documento. Isso não existia na época bíblica. Então é normal que nos textos, sobretudo do Antigo Testamento, existam várias imprecisões em matéria histórica, o que não impede de afirmarmos que aqueles acontecimentos se deram. Talvez eles não tenham se dado de acordo com a narrativa que nos é transmitida, né? Com certeza, muitos detalhes fugiram, algumas coisas foram enxertadas nessas narrativas para compensar a falta desses detalhes que acabavam fugindo com o passar do tempo, até porque as histórias bíblicas eram passadas oralmente de geração em geração, então alguma coisa sempre se perdia, alguma coisa sempre se ficava, vamos dizer assim, enevoado, né? Em meio a dúvidas, em meio a um mistério, ou seja, foi assim, não foi assim. Então, em geral, há realmente essas contradições na Bíblia, mas elas não afetam a historicidade desses acontecimentos. Os acontecimentos se deram, talvez não da maneira como são exatamente contados, mas se deram. Os personagens existiram. Outra coisa, Davi foi rei, né, em Israel. Isso é inegável. Nenhum historiador hoje nega essa realidade. Agora, se ele foi coroado aqui ou ali, é um detalhe histórico que não faz muita diferença no conjunto da narrativa bíblica. Então, esse é um tipo de contradição que nós encontramos na Bíblia. Um outro tipo de contradição é a contradição linguística. Por exemplo, nós temos aí, em alguns livros do Pentateuco Mosaico, a referência de que o coelho é um ruminante. E, de fato, na época, na cultura da época, o coelho era visto como um ruminante, uma espécie de ruminante. O ruminante é aquele animal que rumina o alimento, né, engole, e depois esse alimento volta para sua boca para ele terminar de ruminar, de mastigar, para ele engolir novamente. Tá? O boi faz isso. E acreditava-se que o coelho fazia também. Só que depois, com o avançar da ciência, com estudos novos, percebeu-se que o coelho não era um ruminante. Então, na verdade, é uma contradição linguística, ou seja, a cultura da época, a língua da época classificava o coelho como ruminante, mas com o avanço científico viu-se que não era nada disso. Isso também não afeta o conteúdo teológico da Bíblia, né? Isso é apenas um detalhe de língua, de estilo, de cultura, que está presente ali no texto bíblico, mas que não afeta efetivamente a doutrina bíblica sobre Deus, sobre salvação, sobre juízo final, ressurreição e etc. Uma outra aparente contradição, né, que existe na Bíblia é também a temática, né? Então, por exemplo, existem livros da Bíblia que não abordam a temática da ressurreição dos mortos. Os livros, principalmente mais antigos do cânon bíblico, né, os livros do Pentateuco de Moisés, não tratam da questão da ressurreição dos mortos. Mas livros já mais recentes, como por exemplo os livros dos profetas Ezequiel e outros, já começam a tratar desse tema, que também aparece no Novo Testamento. Então, é apenas, na verdade, aí uma aparente contradição, porque no fundo, o que houve ao longo da revelação feita por Deus ao povo de Israel foi um progresso. Deus foi revelando a verdade aos poucos, de maneira pedagógica. Ele não podia revelar toda a verdade de uma vez. Então, por isso que alguns temas não aparecem em alguns livros e aparecem em outros. Isso é apenas uma contradição aparente, ok? Então, basicamente são estas as contradições que nós encontramos na Bíblia. Contradição histórica, linguística e temática. Já o Alcorão é diferente. O próprio Alcorão afirma de si mesmo que ele contém contradições doutrinárias. Vamos ver o que o Alcorão diz a respeito disso, para que nós possamos entender o que isso significa. Só lembro aqui o seguinte: o Alcorão ele é dividido em suras. O que são as suras? As suras são uma espécie de livros. Se a gente pudesse fazer uma analogia com a Bíblia, a gente chamaria cada sura de um livro.
tá? E as suras têm versículos. Então, todas as vezes aqui que eu citar, por exemplo, Alcorão 3, versículo 5, eu estou citando a sura 3, sura terceira. É justamente dessa sura terceira que nós vamos falar agora. Na sura 3, no versículo 5 dessa sura, diz o seguinte, sobre a revelação do Alcorão, a revelação do livro a Maomé. Foi ele que te revelou o livro. Nele encontrarás versículos de significação precisa, que constituem a essência do livro, enquanto outros são ambivalentes. Quanto aos homens cujo coração é atacado por um desvio, agarram-se ao que é ambivalente, procurando lançar a perturbação, solicitando interpretações desses versículos. Ora, a verdadeira interpretação do livro apenas Deus a conhece. E aqueles cuja ciência é profunda dizem, cremos nele. Tudo isso vem de nosso Senhor. Apenas encontram a verdade aqueles que são dotados de espírito. O que essa sura 3 está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, primeiro, no Alcorão você, ao lê-lo, você vai encontrar versículos que dizem uma coisa, versículos que dizem outra. Ou seja, você vai encontrar contradições de doutrina. A gente vai ver isso aqui já já, como isso é uma realidade, quando a gente passar para a próxima parte aí do nosso vídeo. E, ao mesmo tempo, o Alcorão está dizendo o seguinte, a interpretação verdadeira desses versículos ambivalentes, apenas Deus a conhece, ou seja, nenhum ser humano pode esclarecê-los. Quer dizer, o Alcorão já está se defendendo, né? Olha, vocês vão encontrar aí contradições aí dentro, mas não se preocupem não, né? É assim mesmo, e só Deus vai poder esclarecer isso. Não fiquem tentando interpretar. Ora, a gente se pergunta, um livro que já de cara busca se furtar a qualquer análise, a qualquer crítica, né? Qual é a validade que esse livro tem como revelação divina? Né? Deus, então, iria colocar contradições num livro sagrado, num livro que visa orientar a vida espiritual dos homens? Para quê? Para causar confusão? Por que ele faria isso? Né? Então a gente vê que isso já está presente aí no Alcorão desde a terceira sura, já deixa isso claro, né? Já avisa, olha, vocês vão encontrar contradições aí, mas não se preocupem, né? Deus fez isso e só ele sabe por que ele fez isso, né? E só ele também sabe interpretar esses versículos. Então vocês devem suspender qualquer juízo, qualquer análise sobre essa situação, sobre essa realidade existente no Alcorão e crer cegamente, quer dizer, um apelo à fé cega. O Alcorão já começa apelando, já da sura 3, a fé cega nele, né? Esse é um aspecto. Um outro aspecto também muito interessante é o seguinte, nós mostramos no vídeo anterior, quando falamos sobre ser Maomé um falso profeta, que Maomé não realizou nenhum milagre. E nós sabemos que Deus confirmou os profetas, isso é bíblico inclusive, através de uma série de milagres. Veja bem o que Maomé diz num hadith. O que é um hadith? O hadith é um texto de origem maometana, ou seja, vem de Maomé, mas que não está presente no Alcorão. É um texto também considerado fundamental para a formação religiosa dos islâmicos, mas não é erigido como texto sagrado. É um texto importante para a interpretação das leis no Islã e etc. Veja bem, um hadith de Maomé diz o seguinte: a todo profeta foram dados milagres adequados para provocar a crença dos humanos. A mim foi apenas dado receber uma revelação. Espero ser aquele que entre eles terá mais adeptos. Então Maomé diz de si mesmo o seguinte: eu não fiz nenhum milagre, mas eu recebi um livro, né? E esse livro é prova de que eu sou um enviado de Deus. Porque na visão islâmica, a versão dada pelo Alcorão dos acontecimentos, até mesmo dos acontecimentos bíblicos, é a versão mais perfeita, mais correta. Então o Alcorão seria a prova de que realmente Maomé foi inspirado por Alá, foi chamado por Alá para ser seu profeta, porque ele teria sido tão bem escrito, né? Não haveria nada tão bem escrito na história da humanidade, que isso só poderia vir do céu e não da terra. Isso é o argumento usado por Maomé e repetido pelos islâmicos. Nós vamos ver que isso tudo é uma fajutice, é uma farsa,
que não tem fundamento algum. Explicaremos por quê. Vamos então agora passar a segunda parte, ou melhor, a terceira parte aqui do nosso vídeo, que é a seguinte: são as contradições do Alcorão. Quais são essas contradições? Quais são os absurdos que nós encontramos no Alcorão? Então já falamos aqui do que é o Alcorão, fizemos a diferença entre o Alcorão e a Bíblia e mostramos como o Alcorão reconhece que nele existem contradições que ninguém pode explicar, só Deus pode explicar. Então, portanto, você deve crer cegamente nele. Vamos lá então. Terceira parte agora, sobre as contradições concretas do Alcorão. A gente sabe que existem muitos aspectos ilógicos, contraditórios do Alcorão, mas dessas contradições, a mais importante seria a afirmação de que o Alcorão está livre de todo erro, né, como prova da sua inspiração. Isso é dito na Sura 85, versículo 21 a 22 do Alcorão. Lá diz que o Alcorão não tem erros e que esse fato prova que o Alcorão é divino. Então, a gente pode concluir que a presença de apenas um erro no Alcorão é suficiente para afirmar que ele não é a revelação de Deus. Pois bem, Maomé constantemente apelava para o Antigo e para o Novo Testamento como a base pela qual seus ensinamentos deviam ser julgados. Então Maomé ele se apresentava da seguinte maneira: olha, eu sou um profeta porque eu repito aqueles ensinamentos que estão lá na Bíblia, que é um livro aceito pelos judeus, né, no caso do Antigo Testamento, e também pelos cristãos, Antigo e Novo Testamento. Então o que Maomé afirmava é o seguinte: olha, eu repito o mesmo ensinamento que a Bíblia deixou, né? Porque se eu também sou um profeta de Deus, e se Abraão foi profeta, se Moisés foi profeta, Jesus foi profeta, eu não posso ensinar algo que contradiz o que eles ensinaram. Então aquilo que eles ensinaram, que está na Bíblia, é também a mesma coisa que eu ensino. Eu parto da mesma base que eles. Essa era a argumentação que Maomé usava para provar às pessoas que ele era um profeta, né? Ele dizia também o seguinte: se você quer saber se eu estou falando a verdade, vá ao povo do livro. Que povo do livro é esse? Judeus e cristãos. E peça para eles avaliarem suas escrituras para ver se eu estou ou não dizendo a verdade. Então, Maomé, ao dizer isso, né, isso aparece também no Alcorão, na Sura 2:13 e de 16 a 17, os versículos. E também no versículo de 20 a 21 da Sura 2 do Alcorão. Então lá está dito o seguinte: olha, o critério para saber se Maomé está falando a verdade ou não é saber se ele repete a mesma coisa que a Bíblia ensina. Também na Sura 26 do Alcorão, versículo 28 a 29, se diz a mesma coisa. Também na Sura 32 do Alcorão, de 34 a 35 e de 39 a 48. Então, em 3 suras do Alcorão é dito que o ensinamento de Maomé é verdadeiro porque ele repete o ensinamento da Bíblia, correto? Então, segundo o próprio Alcorão, a Bíblia deve ser a norma para julgar todas as novas revelações, incluindo o próprio Alcorão, né? Isso é simples, a questão de cronologia. Maomé veio 600 anos depois de Jesus, né? O Alcorão veio depois do Novo Testamento. Se o Alcorão diz que ele é a continuação da Bíblia, que ele é a terceira revelação, né, ele não pode contradizer, né? Na própria Sura 2, versículo 136 do Alcorão, diz que o Alcorão não pode contradizer a Bíblia. Está dito lá, né? Então, se isso é assim, sempre que houver uma contradição entre a Bíblia e o Alcorão, né, quem deve ceder é o Alcorão e não a Bíblia, porque já que a Bíblia é a regra, né, porque ela veio antes, então o Alcorão deve se basear na Bíblia, correto? Vamos seguir então. Agora, segundo os muçulmanos, quem revelou
a Bíblia revelou também ao Corão. Quem? Alá, que eles chamam de Deus, né? Então, para eles, Deus, que é Alá, revelou a Bíblia e revelou ao Corão. Então, ao Corão, se foi revelado pelo mesmo Deus que revelou a Bíblia, nunca poderia contradizer a Bíblia, porque Deus, né, não pode se contradizer, Deus não mente, correto? Segundo Maomé, mais uma vez, para a gente deixar claro, não pode haver conflito entre a Bíblia e o Alcorão. Só que uma coisa interessante da argumentação dos islâmicos é que, apesar de não poder haver contradição entre Bíblia e Alcorão, eles admitem, os islâmicos, que a Bíblia não é o relato mais perfeito e que nela, né, se encontram algumas falhas. Então é uma contradição total o Islã. Primeiro, o Islã diz: olha, a Bíblia é a regra, porque a Bíblia é a revelação anterior. Então toda revelação que vem depois, inclusive o Alcorão, não pode contradizer a Bíblia. Mas a Bíblia tem erros, tem falhas. O Alcorão vem suplementar essas falhas, vem corrigir essas falhas. Então peraí, quer dizer, ou é uma coisa ou é outra. A contradição já fica clara aí, logo de começo, né? Mas ela vai piorar. Vocês vão ver como ela vai piorar, tá? Vamos agora para um exame crítico do Alcorão. Vamos nos limitar aqui a alguns exemplos mais óbvios para vocês entenderem. Por exemplo, primeiro fato que nós destacamos aqui: quantos dias teve a criação? Bom, primeiro problema no Alcorão é esse, né? Diz respeito ao número de dias que Deus levou para criar o mundo, tá? Na Sura 41, versículo 9, 10 e 12, o Alcorão diz que Deus levou 8 dias para criar o mundo. 8 dias. Mas, segundo a Bíblia, ele levou apenas 6 dias, né? Bom, aí já começa a primeira contradição com a Bíblia, né? Não é só isso. O próprio Alcorão se contradiz, né? Aí vocês vão ver que a contradição no Alcorão não é só uma contradição como a que existe na Bíblia, uma contradição de versões do mesmo acontecimento histórico, nem tampouco uma contradição linguística de termos, nem tampouco uma contradição aparentemente temática, né? Um tema aparece aqui, outro em outro livro não aparece e tal. É a contradição de doutrina teológica. O Alcorão, na Sura 7 e na Sura 10, afirma que Deus demorou 6 dias para criar o mundo. Então, na Sura 41, diz que o Alcorão diz que Deus criou o mundo em 8 dias. Na Sura 7 e 10 diz que Deus criou o mundo em 6. Então, afinal de contas, Deus criou em 8, criou em 6. Né? O próprio Alcorão não sabe dizer. Quer dizer, por um lado diz uma coisa, por outro diz outra, né? É interessante. Então, esse é a primeira contradição do Alcorão. Segunda, erros sobre Abraão. Bom, sabemos que, segundo os islâmicos, Abraão é a figura, digamos assim, muito importante para a formação do Islã no mundo árabe, porque, segundo eles, Abraão teria criado a Kaaba, o templo, que até hoje é centro do culto islâmico. Então vamos lá. O Alcorão comete vários erros sobre Abraão, né? O primeiro deles é o seguinte: o Alcorão diz lá na Sura 14, 37, que o nome do pai de Abraão era Azar. No entanto, a Bíblia diz o contrário. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz, né, no livro do Gênesis sobre o pai de Abraão. Vamos lá, Gênesis capítulo 11, versículo 27. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abraão, Nacor e Harã. Então está aí, ó. Gênesis capítulo 11, versículo 27. Taré gerou Abrão, Nacor e Harã. Abrão vai virar Abraão, né? Vai mudar de nome depois que ele receber a revelação
do Deus Todo-Poderoso. E aqui no Alcorão diz o seguinte, ó, o nome do pai de Abraão não era Taré, era Azar. É mais uma contradição em relação à Bíblia, hein? Vamos lá. O Alcorão diz na Sura 14:37 que Abraão viveu em Meca e cultuou a Deus no Vale de Meca. Nenhuma referência disso na Bíblia. Abraão passou por vários lugares ali do Oriente Médio, mas na Arábia ele nunca esteve. Não há nenhuma referência na Bíblia sobre isso. E nem também referência de que ele prestou culto a Deus em Meca. A Bíblia diz que Abraão viveu em Hebrom e que cultuou a Deus em Hebrom. Mais uma contradição com a Bíblia. E olha que o Alcorão diz que, a gente viu aqui que a Bíblia é a regra, hein, para a interpretação dos ensinamentos de Maomé. O Alcorão também diz, na Sura 37, 100 a 112, que o filho de Abraão que foi levado para o sacrifício foi Ismael e não Isaac. Mais uma contradição absurda. Cabe lembrar que o Alcorão diz isso, sabe por quê? Porque para eles, na verdade, a verdadeira descendência, né, que vai dar origem ao povo, né, ao povo de Deus, é de Ismael, não Isaac. Na visão judaico-cristã, né, aí a gente pode falar de visão judaico-cristã, que é uma só, a descendência de Abraão vai por Isaac, que era filho da esposa legítima, Sara. Na visão islâmica, é por Ismael, porque Ismael vai dar origem aos árabes, e os árabes é que vão aceitar o maior dos profetas, que seria Maomé. Então Maomé seria descendente de Ismael, né, enquanto que o povo judeu seria descendente de Isaac. Então é por isso que eles colocam esse peso todo em Ismael. Então dizem, inclusive, que foi Ismael aquele que foi levado a sacrifício por Abraão. Só que a Bíblia diz o contrário. Né? Na Sura 2, também diz o seguinte, que Abraão construiu a Kaaba, né, lá na Arábia. Não há nenhuma referência disso na Bíblia. E também no Alcorão, na Sura 21 e na Sura 9, diz que Abraão, né, foi jogado no fogo por Nimrod. Outra farsa também, porque isso também não aparece em momento algum na Bíblia. Então há várias contradições aí sobre Abraão. Então já vimos aí contradições sobre os dias da criação, sobre Abraão. Agora vamos às contradições sobre Moisés, existentes também no Alcorão. Primeiro, o Alcorão diz que foi a esposa do faraó quem adotou Moisés. Isso está lá na Sura 28, versículos de 8 a 9. Na verdade, em Êxodo 2, versículo 5, diz o contrário. Êxodo 2, versículo 5, diz que foi a filha do faraó que adotou Moisés e não a esposa. Mais uma contradição. O Alcorão diz também o seguinte: Ramã viveu no Egito durante a época de Moisés e trabalhou para o faraó na construção da Torre de Babel. Isso está na Sura 28, 38, 29, 39, na Sura 40, na Sura 24, em 4 suras. Só que nós sabemos hoje que Ramã viveu na Pérsia e trabalhou para o rei Assuero, na época da rainha Esther. Né? Temos aí o livro de Esther na Bíblia, correto? Ou seja, isso foi muito depois da época de Moisés. Moisés viveu mais ou menos ali por volta de 1250 a.C., a época aí do rei Assuero e de Esther é ali por volta do século V, século IV a.C., ou seja, praticamente 1000 anos depois. Então o Alcorão ele comete um erro histórico crasso. Muitos poderiam dizer, mas a Bíblia também tem algumas contradições históricas. Sim, mas nenhuma delas a esse nível. O máximo que você tem ali são versões de fatos que realmente ocorreram, que se contradizem nos detalhes. Agora, aqui, o erro é grotesco. Né? Ramã viveu na corte persa.
e não na corte egípcia, correto? Outra coisa, o Alcorão diz também que na época do faraó do Egito, a crucificação já era usada. Isso aparece na Sura 724. É mais uma absurdidade, porque a crucificação foi algo inventado pelos romanos, né, e não pelos egípcios. Bom, as contradições são enormes. Vamos continuar aqui, né? Bom, o Alcorão tem também contradições sobre Maomé. Por exemplo, o Alcorão ele não se decide a respeito de como Maomé recebeu a revelação de Alá. Primeiro, na Sura 53 e na Sura 81, o Alcorão diz que Alá veio a Maomé sob a forma de um homem e que Maomé o viu. Então Maomé teria visto Alá sob a forma de um homem e que assim ele teria recebido o Alcorão. Correto? Então é o primeiro relato. Depois, na Sura 16, na Sura 26, diz que Maomé recebeu o Espírito Santo e que foi o Espírito Santo quem deu a Maomé o Alcorão. Bom, o Espírito Santo aí, no caso que é citado aí no Alcorão, não tem o mesmo significado que para nós cristãos. Para nós o Espírito Santo é uma pessoa. Bom, depois diz o Alcorão na Sura 15 que foram os anjos que desceram a Maomé e entregaram para ele o Alcorão. Então, né, foi Alá, foi o Espírito Santo, foram os anjos. E depois tem a versão mais popular, que está na Sura 2, diz que foi o anjo Gabriel que entregou o Alcorão a Maomé. Né? Então a gente não sabe quem realmente deu a Maomé o Alcorão. Nem eles sabem também. Né? Foi o anjo Gabriel, foi Alá, sob a forma de um homem, foi o Espírito Santo, né? Foram anjos, vários anjos, enfim. Continuando aqui, né? Essas contradições poderiam ser questionadas, e podem ser questionadas, por quê? Porque o próprio Alcorão diz que ele é absolutamente perfeito, mesmo em suas frases. A Bíblia não faz essa alegação. A Bíblia não alega que todos os textos estão perfeitos, né? Até mesmo do ponto de vista da versão dos fatos. A Bíblia não diz isso. Né? O que a Bíblia diz, né, num dos seus livros, é que toda a Escritura é útil para a edificação espiritual, porque nela existe uma doutrina que nos leva a conhecer a Deus, nos leva a entrar em relação com Deus, nos leva a conhecer o seu Filho. Agora, a Bíblia não está livre dessas contradições pequenas do ponto de vista histórico. Agora, já o Alcorão diz que ele está livre até disso. Onde o Alcorão diz isso? Na Sura 2:58, na Sura 7, versículo 161. O Alcorão diz que nem contradições históricas ele possui. Então, se a gente mostra que ele possui essas contradições, a gente mostra que o Alcorão contradiz a si mesmo, que ele, portanto, não pode ser a palavra de Deus. Né? Outra coisa bem interessante é o seguinte: há vários ensinamentos morais de Maomé e religiosos que se contradizem. Por exemplo, Maomé começou dizendo aos seus seguidores para rezar voltados a Jerusalém. Depois ele disse que Deus estava em toda parte, que eles poderiam se voltar a qualquer lugar que quisessem. Depois ele mudou de ideia novamente e começou a dizer que deviam rezar em oração, em direção a Meca. Tá? Isso está lá na Sura 2:115 e também na Sura 2:114, a mesma Sura, né? Versículos 115 e 114. Tá? Quer dizer, uma contradição de ensinamento religioso, disciplinar, ritual. Afinal de contas, nós rezamos voltados para onde? Para onde Deus quer que nós rezemos? Voltados para onde? Isso é importantíssimo, que é a forma da oração. Tá? Isso disciplina a oração, aquela oração que agrada a Deus. Afinal de contas, qual é a oração que agrada a Deus? O próprio Alcorão não se decide. Né? Maomé falou várias coisas diferentes, uma em cada momento. Tá? O Alcorão também alega o seguinte, que o Islã é a verdadeira religião porque o judaísmo e o cristianismo se dividiram em várias seitas. Tá? Só que nós sabemos, né? Nós sabemos que o próprio Islã se dividiu em muitas seitas. Né? Hoje o Islã tem os sunitas, os
xiitas, os salafitas, os wahhabitas e etc. Diversas seitas, correto? A Sura 30, a Sura 42 afirmam isso. Olha, o cristianismo e o judaísmo não são verdadeiros, né, não são perfeitos. Né, por quê? Porque eles se dividiram em seitas. Então o Islã é que é a religião perfeita, porque ela não tem seitas. Mas a própria história do Islã provou que o Alcorão, né, estava errado. Quer dizer, o Islã também se dividiu em seitas. Então, se partirmos desse princípio, então o Alcorão, o Islã também não é a verdadeira religião. Tá? Vamos aqui agora para uma última parte, que é sobre os absurdos do Alcorão em relação a matérias de ordem moral e de ordem também teológica, correto? Bom, primeiro, o Alcorão tem vários trechos que a gente percebe que foram invencionices de Maomé para atender às suas próprias conveniências. Um exemplo disso, Maomé, ele, em certo momento da sua vida, ele queria a esposa do seu filho adotivo. Maomé era um grande fornicador, um homem sensual, um homem que amava os prazeres carnais. E ele começou a desejar a esposa do seu próprio filho. Olha o absurdo disso. E de repente ele teve uma revelação de Deus que declarou que era permitido ele tomar a mulher de outro homem. Isso está lá na Sura 33, 36, 39. Pode consultar o Alcorão que você vai ver isso. Então, Maomé aqui contradiz o próprio mandamento da lei de Deus que foi recebido por Moisés, que diz assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Ora, se Maomé diz que ele se baseia nos ensinamentos bíblicos, aqui ele está indo contra. Ele diz que Deus revelou a ele que era permitido tomar a mulher de outro homem, sendo que Deus revelou para Moisés o contrário. Ou seja, que Deus é esse que revelou isso para ele? Certamente não é o Deus bíblico. Quando Maomé queria mais esposas, ou queria fazer as suas mulheres pararem de brigar por causa da sua pretensão de ter mais mulheres, ele recebeu uma revelação para isso também. Está lá também na Sura 33, tá? Onde Alá dizia, olha, vocês não briguem, vocês aceitem as novas esposas de Maomé, tá? É a ordem minha. Então tem várias suras, várias passagens do Alcorão que foram colocadas para atender às conveniências e aos desejos carnais de Maomé. Uma coisa também muito interessante: Maomé, em determinado momento da sua vida, começou a ser incomodado por muitas pessoas que iam à sua casa, e aí ele recebeu também uma revelação de Alá para estabelecer regras sobre visita a ele, e quando as pessoas poderiam incomodá-lo e quando não. Isso está lá na Sura 33, está na Sura 29, está na Sura 49, versículo 1 a 5. Então tem várias passagens do Alcorão que foram construídas mesmo para atender às conveniências de Maomé. Uma outra absurdidade que aparece no Alcorão é que o Alcorão fala muita besteira sobre os cristãos. Uma das maiores é que o Alcorão fala sobre a doutrina cristã da Trindade, dizendo o seguinte: que os cristãos adoravam 3 deuses. Que seriam esses 3 deuses? O Pai, a Mãe, que seria Maria, e o Filho, Jesus. Então, segundo o Alcorão, a fé dos cristãos na Trindade não é a fé num único Deus, em 3 pessoas. É isso que nós cristãos acreditamos, que em Deus há 3 pessoas. E essas 3 pessoas são um só Deus, porque elas têm a mesma substância divina. O Alcorão mente. O Alcorão diz que nós adoramos o Pai como um Deus, a Mãe, Maria, como uma deusa, e Jesus como um outro Deus. Ou seja, seria um triteísmo, não um trinitarismo. É isso que o Alcorão fala. Isso é falso. Nós cristãos não somos triteístas, nós somos trinitaristas. Nós acreditamos que em Deus há 3 pessoas, que essas 3 pessoas são iguais em poder, em atributos. Portanto, elas são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Maria,
que o cristianismo é a mãe do Verbo de Deus, é a mãe de Jesus Cristo, não é uma deusa, não tem nada a ver. Bom, vamos lá. Outro erro que o Alcorão também comete é considerar que nós, cristãos, entendemos que Jesus foi gerado sexualmente, num ato sexual. Eles acham que quando nós falamos que Jesus é o Filho de Deus, nós estamos dizendo o seguinte, que Deus teve relações sexuais com Maria. Tá? Isso é uma outra falsidade. Na verdade, a expressão unigênito do Pai, nós cristãos usamos, né? Diz respeito ao seguinte, a relação única de Jesus com o Pai. Né? Os cristãos usam, na verdade, a palavra geração, ou seja, o Filho foi gerado pelo Pai desde toda a eternidade. O Filho proveio do Pai, né? Não por uma criação, porque o Filho sempre existiu junto com o Pai, ele é eterno, porque ele é Deus, mas ele vem do Pai, porque ele é o quê? Ele é o conhecimento que o Pai tem de si, é o Verbo, né? É a razão do Pai, é o conhecimento que o Pai tem de si, que é tão perfeito como uma pessoa. Então não tem nada a ver com geração sexual, Jesus não foi gerado sexualmente. E quando o corpo de Jesus foi gerado no seio de Maria, ele o foi pela ação do Espírito Santo, não por uma relação sexual, ou seja, foi gerado um corpo ali por um ato milagroso da parte de Deus. Outros erros aqui do Alcorão sobre a Virgem Maria. O Alcorão diz que o nome do pai de Maria era Imran, está na Sura 66, 12. Sabemos por tradição que o nome do pai de Maria é Joaquim. Diz também que Maria deu à luz a Jesus debaixo de uma palmeira, né, e não dentro de um estábulo. Em Lucas 2, versículo 1 a 20, fala que Maria deu à luz a Jesus num estábulo. Já na Sura 19, 22, diz que Maria estava debaixo de uma palmeira. Primeiro que palmeira não é uma árvore comum em Israel, uma árvore comum na Arábia. Quer dizer, Jesus teria nascido na Arábia, então? Quer dizer, que piada, né? É brincadeira isso. E Maomé também vai confundir a mãe de Jesus com Maria, que era irmã de Moisés e Arão. Isso está lá na Sura 19, 27 e 28. Quer dizer, uma confusão total ao Corão. Total. Né? Outro absurdo também é o seguinte, né? O Alcorão, ele rebaixa o status da mulher. Né? Por exemplo, na Sura 2, 228, diz o seguinte, que as mulheres não têm nenhum direito. E que, inclusive, os homens podem até mesmo bater em suas esposas. Isso está lá na Sura 434. O homem tem o direito de bater nas suas esposas e elas devem apanhar, sem reclamar. Isso é ensinado pelo Alcorão. O Alcorão também promete um céu completamente carnal, né? Cheio de vinho e sexo livre. Isso está lá na Sura 2:25, na Sura 4:57, na Sura 11:23, na Sura 47:15. Aí o primeiro número é o número da Sura, tá? O segundo é o do versículo da Sura. Né? Na Bíblia, a embriaguez e a imoralidade sexual são pecados. Isso está presente em vários trechos da Bíblia. Mas para o Alcorão, a embriaguez de vinho e o sexo livre com várias virgens, né? Várias mulheres lá no céu, não é pecado algum. Será inclusive o prêmio dado aos fiéis islâmicos. Né? Então, a imagem que o Alcorão passa do paraíso é uma imagem pagã. Né? É um conceito carnal do céu, com várias mulheres, muito vinho, né? Muita bebedeira, muitos prazeres. Né? Não tem nada a ver com a espiritualidade e a santidade do conceito bíblico de céu. Não tem nada a ver. Correto? E para finalizar, para a gente fechar aqui esse vídeo de hoje, os muçulmanos afirmam que o manuscrito original do Alcorão não existe. Interessante. Nós temos acesso aos originais do texto bíblico. Estão presentes aí em várias bibliotecas pelo mundo. Recentemente, inclusive, na década de 50, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto com vários trechos, né, do Evangelho de Mateus do século I. Nós temos trechos do Evangelho de Mateus do século I, ou seja, fragmentos, né, desse Evangelho que podem confirmar o que nós temos na Bíblia como texto, confirmar que há exatamente uma identidade entre o original e as traduções que nós temos hoje. Já os muçulmanos não têm esse original do Alcorão. Onde ele está? Ninguém sabe. Né? A Enciclopédia do Islã
diz o seguinte: a Shorter Encyclopedia of Islam, está em inglês, né? Não tem edição em português, diz o seguinte: uma coisa certa é abertamente reconhecida pela tradição islâmica. Não existe qualquer coleção de revelações em sua forma final, porque enquanto Maomé era vivo, novas revelações foram sendo adicionadas às anteriores. Então você não tem um texto, né? Um pergaminho original com o Alcorão, com tudo aquilo que foi revelado a Maomé e que a gente possa examinar, né? Segundo a tradição islâmica, aquilo que Maomé ia recebendo como revelação ia sendo registrado em ossos, em pedras, em folhas, né? Ia sendo escrito em cascas de árvore. E isso foi sendo perdido, evidentemente, isso foi se fragmentando. Nenhuma dessas coisas existe hoje. Foram perdidas há muito tempo. Então, quando você pergunta a eles onde está o original, eles dizem: olha, o original não existe, né? Então não tem como você comparar o texto alcorânico atual com aquele que originalmente foi escrito. Então o Alcorão é um grande problema, né? O Alcorão é um grande problema, e eu acho não, melhor dizendo, tenho certeza que essa exposição deixou comprovado que o Alcorão não tem nenhuma validade, não tem nenhum fundamento verdadeiro, e que, portanto, ele tem que ser descartado como livro sagrado. Ele não foi revelado por Deus. Se ele foi revelado por alguém, foi revelado por um demônio. E é o tema do nosso próximo vídeo, da nossa próxima aula aqui sobre a série Entendendo o Islã. Nós vamos falar sobre a figura de Alá. Alá é Deus ou, na verdade, é um demônio? Então, pessoal, por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês a paciência com aí a nossa exposição, uma exposição um pouco longa, mas exige esse alongamento, justamente porque é um assunto bem complexo. Eu espero que vocês possam extrair daí algo edificante, para que nós possamos entender melhor o Islã e confirmar que nós cristãos estamos na fé verdadeira, e não os árabes e não os muçulmanos. Até a próxima, fiquem com Deus. Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau.